Olá para você que está aqui na sintonia da nossa querida emissora do bem na internet, a nossa rádio Web Fraternidade, seja no canal que for. Se você estiver no YouTube, você está vendo o nosso vídeo. Se você está no aplicativo ou no site, você talvez esteja nos ouvindo. Nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série sobre autismo. A gente está trazendo o autismo para o palco do espiritismo, na tentativa de construirmos juntos novos conceitos, quebrarmos velhos paradigmas e, quem sabe, se tornar um espaço de compreensão, acolhimento, construção conjunta com a diversidade humana, que é a grande característica do nosso Pai maior, do nosso Criador, que não fez nada igual no padrão na natureza. A gente tem também que aprender com a diversidade. Hoje eu estou aqui, vou compartilhar com vocês da minha amiga querida, de uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, da época que eu morei em Porto Alegre, né? Quem provavelmente vocês não sabem quase nada a meu respeito, meu nome é Cristina e eu sou a mãe de uma menina que tem 19 anos hoje, uma mocinha, e ela é autista. Então, numa das mudanças, das muitas andanças da minha vida, eu morei em Porto Alegre, cidade que conquistou meu coração completamente, e lá, junto com um grupo de pais, eu tive a honra de ser parte da fundação de uma instituição que eu admiro profundamente, da qual eu tenho muito orgulho, que se chama Instituto Autismo e Vida. Marilene vai se apresentar, vai contar para vocês um pouco sobre ela e o espiritismo, sobre ela e a maternidade atípica, porque ela também tem um filho autista, e eu quero muito que a gente converse com vocês, para vocês entenderem um pouquinho desse universo, do que é receber uma pessoa com deficiência. O autismo é considerado uma deficiência, e como que é essa nossa luta de levar conscientização a respeito do autismo para o mundo. Então, a nossa queridíssima Mari vai se apresentar e a gente vai conversando, e eu espero que você venha com a gente. Oi, Mari. Que bom, Cris, estar aqui contigo e ainda mais falar sobre coisas tão importantes assim que fazem parte continuamente da minha vida, né? Que é ser uma mãe atípica e também ser espírita, que faz toda a diferença, né? Eu sou Marilene, então, e sou sócia fundadora também do Instituto, junto com a Cris, que nos possibilitou, né, assim, naquele momento, isso. E tenho um filho de 31 anos, atualmente, que é o André. E a maternidade, para mim, a maternidade atípica para mim, principalmente porque ele era o meu primeiro filho, foi algo que surpreendente, né? Ele era um menino surpreendente, diferente, inteligente demais, e assim, foi fascinante no começo, mas ao mesmo tempo teve toda a questão das preocupações, né, que a gente tem, por não ser uma criança que está dentro do padrão, né, como a gente fala. E quando a gente é espírita, né, e não era o caso naquele momento, eu me tornei espírita, realmente, eu era simpatizante, me tornei depois, realmente a gente tem um suporte muito grande para enfrentar muitas situações. E a gente vai entendendo isso que a Cris falou, né, que é tão importante, que a diversidade é um processo educativo do nosso Pai Maior, né, dessa inteligência suprema que faz com que a gente tenha essas diferenças, porque justamente a gente vai se trabalhando. E isso, quando a gente compreende isso, tudo se torna um pouco mais fácil. Então, é por aí. Não sei se tu quer abordar outra coisa, Cris, agora. Não, é verdade. Marilene, quando a gente fala da maternidade atípica e dos desafios que trazem, a gente sempre vê
na mente das pessoas que não têm informação, às vezes as pessoas não estão entendendo o que é que nós estamos falando, ou às vezes elas estão pressupondo que é natural, todo mundo faz isso. Você está me contando uma coisa, eu estou fazendo as minhas suposições em cima do que você está me falando. E as pessoas estão pressupondo que a gente é sofredora, que a gente precisa de consolo, que a gente é digno de dó, que os nossos filhos também. Como que é isso assim no seu coração? Quando você fala assim, né, no ambiente espírita, você fala, meu filho é autista, e as pessoas vêm com aquela batidinha no ombro, querendo te consolar. Como que é atualmente para você? Porque, né, o seu filho, você é uma das pioneiras, né? Lá atrás ninguém tinha informação sobre autismo, mas agora a informação tá bem à mão de quem quer, né? Como que é na sua cabeça sentir digna de, ai, não sei, não vou usar pena, mas compaixão. Eu acho que é uma coisa natural, né, do ser humano sentir compaixão quando ele se depara com alguém que está passando por uma situação que ele mesmo não entende, que a gente mesmo não entende, né, porque a gente não está passando. Mas, e aí, ou a gente é considerado uma pessoa triste, uma coitadinha, uma pessoa que não tem, né, que tem uma vida sofrida, ou a gente é considerado uma guerreira, né, às vezes. Ou a gente é considerado uma pessoa, não, é porque tinha que ser para ti, porque tu tem condições, e tudo isso são mitos, né, porque ninguém ganha um certificado de mãe quando a criança nasce, a gente vai aprendendo no decorrer, isso qualquer maternidade, né, seja ela típica ou atípica, a gente vai aprendendo no decorrer ali do conhecimento que a gente vai tendo com aquele espírito, né, porque é tão bonito quando a gente é espírita e a gente recebe a criança, a gente olha, quem será, né, que está chegando aqui, e a gente quer conhecer profundamente e saber mais sobre aquela pessoa. Então, eu considero que sim, é uma experiência que em alguns momentos realmente é uma experiência difícil, mais desafiadora, muito mais pelo contexto da sociedade que nós vivemos do que pela própria criança, porque todo mundo sabe que tendo um filho com autismo, especialmente aqui, como nós estamos falando, mas com qualquer deficiência, enquanto ele está em casa e está com a gente vai lidando com ele e aquilo flui, acontece, né? Quando ele se depara, vai para a escola, se depara com outras visões, né, e às vezes visões muito preconceituosas, e não são nem das crianças, as visões preconceituosas são dos pais, são às vezes dos professores, que começa a confrontar isso, e aí isso causa a dor, né, isso é doloroso, muitas vezes. Eu sempre lembro, posso falar uma coisinha? Depois corta, assim, corta. Eu sempre Eu sempre lembro de quando meu filho estava lá, eu acho que na segunda ou terceira série, ele chegou em casa triste porque tinham feito alguma coisa desagradável para ele, né, falado alguma coisa desagradável. E daí ele era um bullying, né, naquela época nós falávamos muito nisso. E daí ele me disse, aconteceu isso. Eu disse, meu filho, isso acontece com toda criança, né, a mãe quando estava na escola também, às vezes brincavam de um jeito que eu não gostava, falava alguma coisa de mim que eu não gostava. Ele disse, não, mas nunca ninguém te chamou de anormal. Então já é uma coisa pesada para dizer para uma criança, né, que está tentando se enquadrar ali. E aí eu me lembro que eu disse, assim, do fundo do coração aquilo me veio, sabe? Eu disse para ele, meu filho, ser normal é muito chato. O legal é a gente ser diferente, sabe? Aquilo me veio assim e eu pensei, poxa, e foi uma coisa que, para ele, fortaleceu um pouco, sabe? Pode ser que ele não tenha, naquele momento, não tenha amenizado o sofrimento dele tanto, mas é uma coisa que até hoje ele pensa, sabe? Ele quer ser aceito do jeito que ele é. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão, né? Dentro da doutrina? Não, eu ia dizer que dentro da doutrina espírita, o que acontece, né? A gente também é visto como, às vezes, acontecem coisas desagradáveis, né? A gente precisa falar sobre isso também. Lógico. Esses dias, isso nunca aconteceu exatamente comigo, mas esses dias uma mãe que foi procurar o espiritismo porque queria
uma ajuda num momento difícil. Eu era uma mãe de uma criança com autismo, né, de uma adolescente com autismo, e ela me disse, sabe, que eu fiquei muito chocada, porque me disseram lá que eu tinha uma dívida muito grande com essa minha filha, e agora eu vim para pagar essa dívida com ela. Então, existe um julgamento, às vezes, né, que a gente sabe que, poxa vida, Jesus nos diz para não julgar, e a gente esquece isso o tempo todo. Então, existe um julgamento que é uma forma de tentar justificar para nós um sofrimento. Uhum. Que às vezes nem é um sofrimento, é uma condição de vida, né? É apenas eu quero entender alguma coisa, por que essas crianças vêm, por que algumas pessoas são diferentes. Eu quero ajuda da doutrina, mas então as pessoas acham que consolam dizendo isso, e eu não vejo um aspecto consolador da doutrina dessa forma. Eu vejo que o aspecto consolador da doutrina é justamente o afeto, o acolhimento, a compreensão, né, de que existem essas diversidades e que elas fazem parte da vida da gente, e que elas são aprendizado para todos, não é só para aquela família, porque às vezes as famílias também ficam estigmatizadas, isso que é triste, né? Muito triste. Você imagina se você começa a julgar as coisas dessa forma, né? Olha, ele é médico, provavelmente na outra vida deve ter matado muita gente, por isso que veio o médico para salvar. Ai, ele é pobre, né? Se a gente for olhar Chico Xavier, ai, ele era tão pobre, deve ter gastado muito dinheiro na encarnação passada e agora é pobre para. Não, né? Muitas vezes o espírito ocupa uma condição porque ele precisa passar por aquilo em termos de aprendizado, em termos de trazer mudança para um núcleo familiar ou para o contexto em que ele vive, em termos de provar para si mesmo que ele consegue, que ele pode. Tantas e tantas e tantas possibilidades que, assim, não cabe realmente julgamento. Além do que, em que ajuda alguém me dizer: Cristina, a sua filha é autista porque na encarnação passada ela, sabe, o que isso me ajuda? Cristina, a sua filha é autista porque ela é uma criatura de Deus. E ela traz a diversidade que está impregnada em cada um de nós. E ela é a bênção, a alegria, o desafio que você vai contar com o nosso apoio, com o nosso carinho, com o amor. Eu sempre vou citar todos os episódios da nossa conversa sobre autismo, eu vou sempre citar João capítulo 9, quando Jesus está com seus discípulos passando por um cego de nascença e os discípulos perguntam: quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Seus pais ou ele mesmo? E Jesus responde: nem ele e nem seus pais. Nasceu assim para que nele se manifeste a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, eu acho que assim, a gente precisa urgentemente, dentro da doutrina espírita, romper com esse estereótipo de fazer da deficiência algo a menos. Então, a gente Mas é tão importante isso que você estava falando. A gente precisa mudar esse paradigma de que esse capacitismo que as autistas que eu conversei trouxeram tão bem, que deficiência não significa menos. Deficiência não significa menos. A gente precisa colocar todos nós no mesmo nível. Aliás, isso é o conceito de humildade, né? Humildade é você não se colocar nem superior e nem inferior a ninguém. É você entender que você está no mesmo nível. Isso é humildade. Então, assim, capacitismo, a gente está sendo muito orgulhoso, achando que pelo fato de você não ter uma deficiência, você é melhor que alguém. Pode falar, Mari. Não, eu ia dizer, e assim, o que acontece? A beleza da diversidade está justamente porque ela vai nos confrontar com as nossas questões que a gente precisa resolver.
né? Então, quando a gente fala de uma pessoa com autismo, a pessoa com autismo, normalmente, ela é excessivamente sincera, sabe? Então, quando eu penso nisso, ela está lidando com o quê? Ela está fazendo a gente enxergar a nossa hipocrisia em algumas situações, sabe? Então, assim, quando ela te confronta de uma forma sincera, às vezes até com um pouco filtro social, né? Aquela coisa de falar coisas, assim, que nos parecem inconvenientes, a gente se dá conta de que em muitos momentos nós realmente somos bastante hipócritas, né? No que a gente, na forma como a gente está lidando com a vida. E então, essa beleza da diversidade é que nos faz também evoluir, E né? nos Se a gente for cobram pensar do ponto exemplos de o vista. tempo todo, não é, Mari? Porque se você fala Sim, para o seu filho fazer algo e você não faz, ele vai te cobrar, ele vai te lembrar, ele vai te mostrar, ele vai copiar a sua atitude no momento e você vai falar assim, nossa, ele está fazendo exatamente igual a mim, só que no contexto, né, inadequado. Então, assim, eles são grandes professores. Ai daquele que não tem olhos de ver, que na diversidade você aprende muito mais do que no padrão normal, né? eu lembro, Cris, que a primeira vez que eu fui num médico, ele era um médico homeopata. Na época eu não era espírita, assim, e o André era bem pequeno. E foi quando começou todas as dificuldades. Eu já tinha o Gabriel, que é um pouco mais novo, e daí eu comecei a falar sobre as dificuldades que nós encontrávamos com o meu filho mais velho. E o que ele me disse? Ah, tu tem um instrutor em casa. Daí eu disse, como assim? E ele me disse, porque é muito fácil tu amar esse seu segundo filho, que tu diz que é maravilhoso, que é sorridente, que te entende, que brinca e tudo mais. Agora, isso, a facilidade em amar não é a realidade do amor. O amor real é aquele que tu vai ter que dedicar àquele que te desafia. Esse é o amor real. Então, na realidade, ele é um instrutor. E na época eu não tinha essa visão assim tão clara, mas eu nunca esqueci isso, sabe? E eu olho sempre para ele assim, naqueles momentos mais difíceis, em que eu vejo que ele começa a argumentar coisas e que eu não acho muita coerência, tenho dificuldades às vezes, né? Porque a gente passa alguns perrengues, né? Em alguns momentos. E eu fico pensando, ele está querendo me mostrar alguma coisa de mim. Muitas vezes é alguma coisa de mim, né? Uma vez ele me disse assim, eu nunca esqueço isso na minha cara, tu é muito arrogante, mãe. E eu fiquei pensando, na hora a reação não foi boa, mas depois eu fiquei pensando, eu sou arrogante. E eu não olhava para isso dentro de mim. E aí eu comecei a olhar. E, então, essa é a beleza, né? A gente entender que ali tem um espírito que está no processo evolutivo e que a gente tem um comprometimento entre nós, né? Mas não é um comprometimento ruim, assim, de dívida, essas coisas. Pode ser que tenha, mas a gente não sabe, não tem como julgar. Então, assim, o comprometimento é de que nós estamos juntos para nos melhorarmos um ao outro. Então, eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar, acho que é isso que a doutrina espírita nos ensina, sabe? Então, eu fico muito triste quando vejo as pessoas falarem de uma forma muito, assim, dogmática, mística, generalizante, né, de que tudo está pagando, tudo são problemas de vidas passadas. Não, não, mesmo que seja, a gente não tem condições de julgar, não tem condições de saber, e nem interessa saber, né, Cris? Por Não que vai interessa interessar. a nós saber isso? Eu só vou fechar com uma coisa que eu vi há muito tempo atrás. Era um, era um post onde, numa enchente, um irmão que cuidava do outro, ele carregou por não sei quantos quilômetros o irmãozinho menor nas costas. E quando ele chegou no lugar de abrigo, as pessoas disseram: Como você conseguiu carregar todo esse peso? E ele virou para a pessoa e falou assim: Moça, não é peso, é o meu irmão. Então, assim, gente, não é peso, são os nossos filhos. Não é espírito endividado, são os nossos filhos. É a minha filha, é o filho da Mari, é o filho do cuidador, é o neto da pessoa com quem você está conversando, é o irmão. Não
olhe e não comente dizendo, achando que está fazendo alguma coisa assim muito positiva, tratando, né, qualquer deficiência como uma condenação, como uma coisa negativa. Você não vai ajudar, você não vai contribuir com essa atitude. Então, a primeira coisa que tem que fazer é mudar a nossa cabeça em relação ao jeito que nós vemos a deficiência. Porque mesmo que você não tenha alguém com um autista na sua família, você com certeza vai vir a conviver com alguém e você vai poder contribuir. Só pelo fato de você já estar um pouco mais informado. O autismo é o transtorno mais prevalente atualmente em crianças. Você provavelmente, se não convive, há de conviver com alguém que teve a sua vida tocada pelo autismo e vale a pena se informar. Só o fato de você se informar, você já vai conseguir olhar e entender o autista de uma outra forma, né? De uma forma mais adequada, vamos dizer assim. Estamos todos no caminho. E ela vai continuar falando para a gente sobre essa questão do suporte que a doutrina espírita pode trazer para a vida do autista e também para a vida dos pais e dos cuidadores. E é com muita alegria, né, que a gente pode falar desse assunto, porque a nossa missão dentro do Instituto é justamente conscientizar. E a gente tem que conscientizar sempre, em todos os contextos, em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, dentro da doutrina espírita, eu tenho tido, assim, a grande alegria de muitas vezes ser chamada para falar sobre o autismo, porque é importante. E eu acho que abre muitas portas, assim, para quem, muitas possibilidades para quem realmente quer entender a doutrina e para quem realmente quer se apropriar desse conteúdo, porque o que eu acho muito triste é que, às vezes, a nossa doutrina, ela acha que justifica e explica tudo sem conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é uma base muito importante para que a gente possa falar de qualquer assunto. É claro que a doutrina é riquíssima, a gente tem que estudar ela sempre e compreender, mas ela tem que ter uma base no conhecimento científico, naquilo que a gente vivencia, isso é fundamental. Então, às vezes a gente ouve pessoas falando sobre autismo e dá vontade de chorar, né, porque ela está passando desinformação, né? Aqui, com todo respeito, né, não quero fazer uma crítica, mas é que isso afeta diretamente a nós, né, diretamente a pais e aos autistas também. Mas, a parte de tudo isso, eu acho, o que eu gostaria também de transmitir aqui é a importância que a doutrina espírita tem na vida das famílias e também na vida do próprio autista, né? Daquele que está passando por essa experiência que é riquíssima, né? E que a gente precisa valorizar e não desqualificar, né, o tempo todo, mas valorizar. E ela dá uma força, ela dá é uma coisa muito importante, assim, porque a gente sabe que toda pessoa que tem um tipo de transtorno, e o transtorno mental, ele sofre muito preconceito, né? E aí o autismo se enquadra também nisso. Toda essa pessoa, ela tem uma carga sempre, mais de cobrança, né, da sociedade em geral e tudo mais. Então, se a gente tem a fortaleza da doutrina espírita que nos ajuda, pode acontecer casos de depressão, qualquer um de nós pode ser afetado por isso, né, em qualquer circunstância. As pessoas, as famílias com autismo e os autistas, eles têm mais facilidade de ter esses casos de depressão. A doutrina, ela tem que servir como algo que nos fortaleça, né, e é nesse aspecto que a gente quer investir sempre. E eu digo por experiência própria, foi uma coisa muito importante na formação do meu filho, não só desse filho, dos outros também, mas desse especial, porque nos momentos em que em que acontece essas quedas, essa depressão, essa dificuldade de convivência, dificuldade de ser aceito, a doutrina dá um respaldo, ela ajuda, ela fortalece, né? A gente sabe que as pessoas com autismo e outros transtornos, elas têm é uma coisa bem forte de se dizer, mas a gente precisa dizer, tem mais
possibilidade de buscar o suicídio, por exemplo, né? E, e às vezes meu filho, quando começa a falar alguma coisa nesse sentido, eu sempre digo para ele: tu te lembra que tu não morre, né? Porque parece assim, mas lembra, tu não vai morrer, meu filho, não, a gente não tem como acabar com a vida da gente, nós somos espíritos, então essas coisas são importantes, porque daí, olha, nós estamos aqui para lidar com algumas coisas, né, e a gente vai ter que lidar hoje, amanhã, em outra vida, não importa, né, nós vamos lidar com isso e aprender. Então, eu acho muito importante Eu me que a lembro uma vez, gente... Mari, que eu fui numa palestra e eu saí de lá tão arrasada, porque era uma das primeiras vezes que eu vi o autismo ser abordado dentro da casa espírita. Eu fiquei tão feliz, mas aí foi citado um livro específico que foi psicografado lá na década de 50, 60, onde um caso citado ele serviu de explicação para os 2 bilhões de autistas, para os 2 milhões de autistas brasileiros, por exemplo, porque, para quem não sabe, o autismo ele afeta 1% da população mundial. É muita gente. Então, assim, você imagina, a diversidade de pessoas é como se Deus tivesse criado uma norma ali e aquele espírito tivesse dizendo que todo autista ia caber naquela panelinha. E era terrível. E assim, em algum ponto foi colocado que era mesmo uma condenação e que era um resgate, que era uma. E eu saí tão triste. E eu fiquei pensando, gente, eu que já sou uma ativista na conscientização do autismo, eu que já tenho toda essa informação a respeito do autismo, tenho uma visão muito mais positiva, sempre, né, busquei ter essa visão mais positiva em relação ao processo que a gente estava vivenciando. Eu fiquei abalada assim. Imagina uma mãe que chega na casa espírita pela primeira vez, que acabou de receber o diagnóstico, e vê ali as pessoas tentando, sabe, justificar ou explicar. Então, assim, você passou por alguma coisa nesse sentido, assim, de ouvir, de experimentar esse tipo de. Porque é um preconceito, né? Esse tipo de preconceito. Dentro da casa espírita, não tanto, né? Agora, por exemplo, eu vi em alguns momentos que eu falei, que eu conversei, não especificamente com o meu filho, mas sobre crianças autistas que estão sendo recebidas na evangelização, nesses espaços infantis, assim, em que a, o conhecimento é muito importante, ele é fundamental, sabe, para que as pessoas entendam o que é o autismo, porque o que acontece, assim como nas escolas, muitas vezes a pessoa acha, a pessoa tem boa vontade, aquele que está lidando com a criança, né, ela tem boa vontade, ela quer ajudar, mas aí ela não entende que o que ela está precisando fazer ali é incluir essa criança, e não segregar, não no caso, arranjar uma outra atividade porque aquela criança não se enquadra. Não é exatamente isso. Então, é falta de conhecimento mesmo. Então, eu percebo, esses dias, durante a pandemia, uma pessoa me procurou porque eles estavam tendo evangelização pela internet, né? E aí tinha uma menina com autismo que era, assim, hipersocial, porque isso acontece, né? A criança com autismo, às vezes, ela é hipersocial, ela não é hipossocial. Acontece deles quererem realmente socializar o tempo todo. E a menina, então, colocava escrevia muita coisa, interferia muito na... E aí alguém deu uma dica, né, uma dica ali que não era boa, de que, não, deixa ela falar, deixa ela falando, não dá bola, não dá, né, porque fica chato, porque ela incomoda e tudo mais. Não, deixa ela falando, né? Então, eu disse, não, a gente não pode fazer isso, deixar ela falando, né? Ela precisa de atenção, ela precisa também de atenção. Então, não é que tu vá perturbar, atrapalhar, tu não vai atrapalhar a tua aula, porque tu está ensinando, tu está tentando ali passar para essas crianças tolerância, paciência, amor ao próximo, e aí tu vai deixar uma pessoa que está precisando disso tudo, a parte da... Não, inclui, né?
O que que a está falando? Vamos falar sobre isso, então ela está interessada. Sempre tem uma forma de trazer, né, Vamos os começar interesses do o autista. nosso momento te dando 5 minutos, todas as nossas interações, os primeiros 5 minutos são seus. Você vai falar o que você quiser, você vai contar o que você quiser, e depois vai ser a vez da gente falar. E lá no final a gente te dá mais 2 minutos e você vai poder falar o quanto você quiser. Sempre a gente vai achar um jeito. Se a gente tiver amor, né? A Tabata, que foi uma das entrevistadas, ela falou assim, eu falei, o que você aconselha, né? Que dica que você dá? Ela falou assim, nenhuma dica vai funcionar se não tiver amor. Então eu acho que a dica principal é ame. Porque quando você ama de verdade, e amar não é só essa palavrinha bonita, quando você ama de verdade, você acha meios, você acha formas, você acha conexão. Eu achei tão bonito, eu acho que é tão real isso, né? É, conexão é tudo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as próprias professoras, né, que às vezes a gente vai conversar sobre autismo com professores, é uma das nossas tarefas no Instituto, e os professores dizem, olha, eu estou fazendo isso, 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 aquilo, porque eu não sabia o que fazer, mas aí eu estou fazendo isso, aquilo está funcionando. Eu disse, o fato de tu estar fazendo, de tu ver que está funcionando e de tu realmente estar envolvida com isso, já é um grande passo, né? Porque a técnica, ela pode ser maravilhosa, o conhecimento pode ser importante, mas é isso que a Cris falou, né? Não é que o amor vai funcionar para tudo, mas o amor, ele é um potencializador de qualquer técnica. Ele potencializa, ele faz com que aquilo flua, né, que aconteça, porque senão não acontece. A gente sabe que o afeto é tudo, né? Paulo Freire diz isso sempre, né? A gente sabe que o afeto é tudo, assim, para que essa conexão se faça. E a pessoa com autismo, a Cris sabe bem disso, né? Claro, todo mundo que conhece um pouco, que os autistas, eles têm essa coisa de se ligar às pessoas que realmente estão contribuindo, que estão se mostrando que eles são importantes, né? A pessoa que faz essa conexão fica muito mais fácil, sempre fica muito mais fácil com eles dessa forma, né? Quando existe a conexão. Isso assim. Validar, né? Validar o que eles trazem, validar o que eles sentem, não desprezar, não se sentir melhor, né? É realmente olhar para aquela pessoa e sentir que você está diante de um irmão, de uma irmã, que não é em nada diferente e menos que você. Se você sente isso, se você consegue fazer essa conexão, eles sentem de verdade. E aí o caminho se faz. Mari, a gente está nos nossos minutos finais. Se tiver uma mãe ou um pai, ou um familiar que recebeu recentemente o diagnóstico de autismo e que estiver naquela fase um pouco perdido, na neblina, que eu costumo dizer, né? Sem saber muito bem o que sentir, o que esperar, essa fase onde que a gente fica confrontado, né? Diante de algo que para a gente ainda é incerto. O que você tem, o que você acha que você, a Marilene, mãe de um autista espírita, pode dizer para essas pessoas? Eu digo algo que, na realidade, aprendi com uma pessoa muito especial, que era do nosso grupo também, e que sequer era espírita. A gente tem que viver cada dia, né? Cada dia a gente tem oportunidade, e como espírita, a gente sabe que cada situação é uma experiência a ser vivenciada e é um aprendizado sempre. Então, esse luto que a gente faz, que a gente fala que é um luto quando a gente recebe um diagnóstico e quando a gente se vê sem chão, porque a gente não sabe, a gente tem medo, né, essa é a verdade, a gente tem medo do futuro, é um luto de uma expectativa nossa, né, porque aquela criança que está na nossa frente, ela tem um potencial imenso, e a gente não tem como saber qual é esse potencial. A gente precisa investir com conhecimento, com terapias, investir com amor, investir com dedicação,
e principalmente com essa aceitação, né, que a gente precisa ter. Isso eu acho que é fundamental. No Instituto Autismo e Vida, inclusive, a gente conversa muito com pais que receberam diagnóstico, a gente tem lá uma linha, né, de aberta para fazer essa conversa, que a gente chama de bate-papo, que é desde a época da crise, eu acho, né? A gente abre essa conversa e sempre é muito bom, porque nós mostramos que a vida é assim. Então, do ponto de vista espiritual, é confortador a gente saber, né, que aqui nós estamos vivendo experiências de aprendizado. Então, a doutrina espírita é tudo de bom para qualquer situação na nossa vida, eu diria, né? Se a gente souber realmente, se a gente souber aproveitar esse aprendizado que ela nos traz, porque é uma montanha-russa a nossa vida. Dentro do autismo, ela é uma montanha-russa, né? Ela não tem, os períodos de estabilidade são raros, a gente sabe disso, né? A coisa vai, acontece, a gente se surpreende, a gente se frustra, isso acontece o tempo todo. Mas nesse dinamismo, eu diria, a gente aprende muito, a gente se desenvolve, a gente se torna pessoas mais tolerantes, mais pacientes, mais compreensivas, a gente começa a se gostar mais até, né, porque a gente começa a perceber que o autismo é essa diversidade necessária, né? Eu acho que ela é bastante necessária. A gente vê que as pessoas que convivem, né, isso tem um sócio nosso que sempre diz, né, ele diz que as mães com autismo, elas são mais bonitas, elas são mais inteligentes, elas são... Ele coloca lá em cima, não é isso, né? Não quer dizer que seja isso, mas a gente tem que se esforçar mais para ser. Aí que tá, né? A gente tem que sair do nosso conforto. E enquanto espírita, a gente sabe que é assim. A gente tem que sair da nossa situação ali de conforto e procurar evoluir. Então, acho que as experiências da vida, elas são gratificantes sempre, se a gente souber aproveitar. Acho que é por aí. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente deixa aberto para os pais que precisarem também entrar em contato com a gente, né? Autismo e Vida. Perfeito. A gente recebe com muito carinho. Eu gosto de uma frase da irmã Dufo, que ela fala que espiritismo na cabeça é informação, espiritismo no coração é transformação. Né? Então, assim, nessa série sobre autismo, nós estamos tentando transformar paradigmas, quebrar, né, e desmistificar essa nossa visão da deficiência do autismo, mas também de qualquer deficiência como algo que desqualifique a pessoa em qualquer nível. Ninguém que tem qualquer tipo de diferença, vivencia qualquer tipo de diferença, é menor do que a gente. Então, se você tem a oportunidade de conviver, de cruzar em algum momento da sua vida com pais de crianças autistas ou com qualquer deficiência, evita sentir pena ou colocar aquela famosa frase, você é escolhida, você é guerreira, porque isso você está dizendo assim, ó, esse aí é você sozinho. Não, você faz parte do meu grupo de amigos, quero fazer, né, parte da sua vida, venha fazer parte da minha vida também. E assim, porque o que a gente mais sente na pele é esse isolamento, né? É aquela piedade que te isola. E a gente quer mudar isso. Então, assim, a gente espera realmente que o seu coração seja tocado, que você saia dessa série que a gente tem feito mais informado. E, Mari, muito obrigada. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, eu admiro você como pessoa. Você está no meu coração e eu sou muito grata por você ter topado vir aqui conversar com a gente. É sempre um privilégio poder te ouvir. Muito obrigada. Idem, né? Porque sabe que eu também te admiro profundamente. E a você que acompanhou até aqui, muito obrigada. Faz uma playlist aí sobre autismo. Compartilha com as pessoas que você acha que vão se beneficiar dessa informação, talvez o dirigente da sua casa, os evangelizadores,
ou alguma pessoa que você sabe que teve a vida tocada pelo autismo. Compartilha e vem, né, se informar mais junto com a gente. A Rádio Web Fraternidade, o nosso profundo carinho, a Jesus, a nossa eterna gratidão. Paz para todos nós. Obrigada.